This meeting is being recorded. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de anatomia oculta. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar desse nome, daquele pôster maluco que circula pela internet, que tem 1 bilhão de referências e todo mundo fica hiper curioso e fala, pô, o que é anatomia oculta? E por um acaso a galera está fazendo um curso fantástico a respeito desses assuntos, né? E a gente descolou. O convidado de hoje já é praticamente do boteco, porque ele já veio aqui, já conversou e vai vir mais vezes, e daqui a pouco nem vai precisar mais apresentar, né? Mas a gente vai bater um papo hoje sobre o que está por trás desse conceito. Então, antes de chamar nosso convidado de hoje do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender um pouco de anatomia e agora a gente vai ter uma enciclopédia também de anatomia e vamos ser médico. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Hoje fiquei bem curioso para saber o que o Thales tem para contar para a gente, né? A gente estava conversando antes, o Thiago até comentou, né, que uma vantagem de ouvir o Thales é que ele tende a ser muito sensato. E quando se fala de anatomia oculta, geralmente a galera viaja, que é uma beleza. E diretamente do berço de palha, Conexão Pagã, André Correia, nosso bruxo de plantão. Saudações, seres humanos, sou Viro Tales, vai ser interessantíssimo, é uma peneira muito boa para a gente separar aí o joio do trigo, ver o que é bom e o que é balela que a gente vê pela internet, estou muito ansioso por isso. E hoje, se juntando a nós, também está nosso especialista em pedras e rochas e cristais, Pedro Pavan. Pedro Pavan está mutado, só consegue ficar mexendo. E ele está se desmutando ainda. Então, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está à noite aí no Brasil, Konnichiwa estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Bom, vamos saber onde fica a próstata oculta. Quem sabe faz ao vivo. Ó, Pedro, dá um ok a hora que você falar, e se você aparecer seu som, você aparecerá aqui. Oi, então, oi. até lá. Aê, Pedro Oi. Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos, tudo beleza? Hoje eu trouxe aqui um quartzo phantom que representa as múltiplas camadas de corpos nos cristais. E eu quero saber qual dos nossos corpos sutis tem uma correlação direta com os reinos dimensionais cristalinos. Vamos que vamos. Do mortesubita.net, Thiago Tamosauskas. Olá, agora sim. Hoje está todo mundo meio malucado. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje vamos falar de anatomia oculta. Quero saber se pimenta no chakra dos outros é refresco ou não. E para falar com isso com a gente, está aqui o Thales Menegon. Ele já esteve no Boteco antes, né? E falou para a gente sobre a jornada do herói. Vale a pena voltar lá atrás e assistir, porque o cara é fantástico. Depois desse bate-papo, eu fui fazer o curso dele. Um dos melhores cursos que estou fazendo esse ano. Aprendi demais. O Thales, para quem não conhece, ele é físico, hermetista, professor de meditação, astrólogo, montanhista e tem um projeto chamado Ars Hermética, é assim que fala, né, Thales? Onde ele tenta desvendar assim, de uma forma bem interessante, bem integrada, bem sintética, assim, tudo muito bem encaixadinho. E hoje ele vai falar para a gente sobre anatomia oculta, que é um tema, como o Paulo falou, que o pessoal costuma falar de um monte de coisa, cada um fala o que quer, ninguém prova nada, e fica o dito pelo não dito. O Thales, eu acredito que vai ser bem diferente. Seja bem-vindo, Thales. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. E só agradeço. Estou aqui à disposição. E a ideia é falar de anatomia oculta de um jeito que espero que traga alguma novidade para vocês também. Legal. Antes de você entrar na apresentação, seria legal você dizer como é que você foi parar nesse campo, o que te chamou a atenção, que etapa da jornada do herói você estava quando isso aconteceu? Foi justamente pesquisando sobre a jornada do herói, que acabei me deparando com muitos mitos, onde há essa conceitualização, tanto do universo, como tendo o formato de um corpo humano, quanto o próprio corpo humano também tendo a estrutura do universo. Tá, isso geralmente aparece nos mitos de gigantes primordiais e coisas assim, que são sacrificados para aquele universo e tal.
mas foi algo que eu esbarrei e me apaixonei. E, na verdade, esse curso, né, esse estudo, eu acabei montando ele como um preâmbulo pro curso de astrologia médica, justamente porque a ponte entre essa visão mais mítica do corpo humano e a astrologia médica é a melotese, ou seja, a correspondência das partes do corpo com os signos, os planetas, os elementos, esse tipo de coisa, né? Então é uma forma de costurar mitologia, astrologia e medicina hermética. Maravilha. Podemos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta anterior da apresentação, que ele preparou um conteúdo aí legal pra gente. Se não, pode tocar. Então, beleza. Vou compartilhar aqui a apresentação. Tá aparecendo, né? Nossa. Bom, justamente então trazendo o que eu acabei de falar sobre o gigante primordial, coloquei aqui três mitos como motivação, né? Um deles é o do gigante Ymir, da mitologia nórdica, que sacrificado. É bem emblemático nesse sentido de que é como se ele tivesse sido a matéria-prima para a criação do universo, né? Ele foi assassinado e das partes do corpo dele nasceram as várias regiões do cosmos. Mitos muito semelhantes aparecem, né, em outras mitologias, como o próprio mito do Purusha, ou gigante primordial. Claro que esse conceito de Purusha, para o pessoal do yoga, acabou assumindo uma forma mais abstrata e metafísica, mas você encontra hinos onde ele é retratado como realmente um gigante que foi morto para dar origem ao cosmos. Foi desmembrado, né, essa história do desmembramento do gigante primordial, como também aconteceu na mitologia suméria. E aqui dá até pra gente ver, né, as várias partes do corpo do gigante como as várias partes do cosmos, os infernos, os céus, as regiões intermediárias, assim vai. E na própria Kabbalah a gente encontra um reflexo disso no conceito de Adam Kadmon, né, como uma estrutura arquetípica do universo, ou seja, as 10 Sefirot, possuindo o formato de um corpo humano, né? E aí, a gente usa o maravilhoso conceito da correspondência, o que está em cima como que está embaixo. Opa, o que está embaixo é como que está em cima, e o que está em cima é como que está embaixo, para a realização das maravilhas da coisa única. Ou seja, a ideia de que sempre que você tenta dividir o universo, né, nessa dualidade, céu e terra, você vai encontrar uma reflexão mútua entre essas partes. Existem outras formulações desse mesmo princípio. Um deles que eu gosto é do Vaishvasara Tantra. O que está aqui está lá. O que não está aqui não está em lugar nenhum. Ou seja, o que está aqui no microcosmo está lá. O macrocosmo. O que não está aqui não está em lugar nenhum. Uma reflexão mútua entre o micro e o macrocosmo. Tá? Ou seja, se o universo tem o formato de um corpo humano, né, no sentido mitológico, por que não pensar que o corpo humano também não tenha as estruturas do universo? Então vamos lá, para cosmoanatomia. Opa, claro. Antes de você passar, né, eu queria fazer, talvez você até fale um pouco mais à frente, agora que eu vi esse slide, mas só para deixar registrado. Porque, por exemplo, você trouxe 3 mitos abrangentes em relação ao universo. Mas do ponto de vista de cada um desses mitos, por mais que a gente possa entender que eles estabeleçam um local, eles costumam abordar também questões diferentes, né? No mito nórdico, você tem aquilo que filosoficamente a gente vai chamar de substância, né? Aquilo que o gigante ele dá substância, aquilo que é moldável no universo como um todo. Enquanto em Purusha a gente tem uma ideia de mais consciência do que a substância em si, né? Você, na sua explanação a respeito da anatomia oculta, você vai buscar também essas correlações daquilo que é forma e aquilo que é essência, essência no sentido, não como substância, como Aristóteles entende, mas essência em oposição à forma em si, né? Como consciência, também fazendo essa correlação, ou vai tratar tudo como se fosse
uma coisa ampla e em um workshop específico você destrincha isso? Eu vou tratar tanto dos céus, ou seja, do aspecto da consciência, quanto da parte material da coisa. Esses mitos, eles foram colocados como uma motivação mítica, né? E o Purusha significa em sânscrito humano, né? Ou homem, humano. E tem essa conceitualização dele como a consciência, especialmente nos textos, né, nas Upanishads e nos textos associados ao yoga. Mas nos textos mais míticos, né, dos Vedas mesmo, Purusha é usado como o gigante primordial, que é o sacrificado para gerar o universo. Uma coisa bem parecida com o Ymir mesmo. Né, são, agora a mesma palavra, mas ele tem essas duas formas de ser abordado. Mas respondendo sim. Então, vamos lá, para cosmoanatomia. O primeiro ponto é, de fato, o primeiro ponto, literalmente, ponto primordial, que eu estou usando aqui como símbolo a estrela Polaris, certo? A estrela Polaris, ela está muito próxima da projeção do polo norte da Terra. Tanto que se você apontar uma câmera fotográfica para lá e deixar em longa exposição, você vai ver isso aqui. Né, as estrelas girando, na verdade a Terra girando, dependendo do seu referencial. E a estrela Polaris paradinha ali bem no Polo Norte. Tá? Isso foi interpretado pelos antigos como um sinal, como um símbolo do primo mobile, esse ponto que a tudo gira sem que ele próprio gire. Ou seja, que até, né, o ponto primordial e assim por diante. Ou seja, a origem de todas as coisas. Nesse ponto, um dos símbolos dele foi justamente a suástica, porque se você olhar para a constelação de Ursa Maior, ao longo das 4 estações, você percebe um giro, ou seja, nas 4 estações você tem 90 graus entre cada uma delas, e formando a figura que foi conhecida como suástica. Lógico, figura mais queimada hoje em dia, mas ela é um símbolo legítimo e muito antigo, milenar, desse giro cósmico que origina o universo e tal. Estou falando disso porque a gente vai logo passar para o eixo do mundo, que está aqui. E o topo do eixo do mundo é justamente essa suástica, ou esse primo mobile. O eixo do mundo ele foi conceitualizado como um pilar que atravessa o cosmos, passando por todos os reinos, por todos os reinos, desde os céus, os reinos superiores, passando pelo mundo material, digamos assim, a nossa experiência ordinária aqui em SA, governada pelos 4 elementos, pelas 4 direções, e descendo até os mundos inferiores, ou os infernos, como você queira chamar nas mitologias. E aí você vai ter uma espécie de ralo do outro lado também, que é uma suástica, só que ao invés de ser uma fonte, ela é um ralo também. Quando o pessoal faz lá a cruz cabalística, no fundo a pessoa está estabelecendo esse pilar central, uma ressonância simbólica com esse pilar central que atravessa a criação do topo ao fundo, digamos assim. Certo? Essa é a estrutura mais importante para a gente organizar um estudo de cosmologia, né? Justamente porque o universo inteiro se estrutura ao redor desse pilar central, ou o eixo do mundo. Né? E a ideia é que ele liga. O pilar central é a estrutura que liga o Yang, ou céu, ao Yin, que é a Terra. Não ficou muito reto, mas a ideia é essa. Aqui representado por essas 2 esferas, uma esfera branca e uma esfera negra, certo? Claro que esse eixo do mundo existe com uma correspondência que você já deve estar imaginando no corpo humano. A ideia é que o céu se projeta para a Terra e a Terra se projeta para o céu, e eles se juntam no centro e formam uma espécie de ovo cósmico, vamos dizendo assim, mitologicamente, né? Criando o que a gente chama de ônfalo, um embrião, que ele tem. Uma das representações típicas dele é um ovo enrolado por uma serpente.
E esse ônfalo, ele era usado, inclusive, como símbolo, ou como pedra fundamental ao redor do qual se constrói um templo, ou algo assim. Ele também é o chamado coração da montanha. Ele simboliza o umbigo do universo, basicamente. É a partir dele que o universo é construído. Da mesma forma como o corpo humano se constrói a partir do umbigo. A gente costuma lembrar no hermetismo, né, do coração como centro. Mas, na verdade, o coração é o centro espiritual. O centro do corpo mesmo, inclusive geométrico, se você traçar, é o umbigo. Então, uma espécie de centro lunar, um centro de crescimento, que se contrapõe ao centro solar, que é o centro espiritual. Né? Tanto que o umbigo é uma cavidade que recebe, enquanto que o coração é algo que se expande. Você tem também o Shiva Lingam, como uma representação do pênis e da vagina, divinos, que se juntam para criar. A ideia é essa. Essas são imagens de ônfalos gregos, né? Que mais? E o ônfalo, como falei, é o coração da montanha. Uma das formas de simbolizar o eixo do mundo é com uma árvore gigante, como a árvore da vida, Yggdrasil, né? Ou a própria árvore da vida. Outra forma é como a montanha sagrada. Inclusive tem um intercâmbio desses mitos. Às vezes você encontra um mito falando que existe uma árvore no topo da montanha. Então esses símbolos, os dois representam o eixo do mundo. Para ser mais exato, o tronco da árvore é o eixo do mundo, mas a ideia é essa, o tronco da árvore e a montanha sagrada têm uma correspondência simbólica. E aí você pode pensar em todas as montanhas sagradas do mundo. O Monte Meru para os indianos, né, para os hindus, na verdade. O Monte Olimpo para os gregos. O Monte Tabor tem importância bíblica. O Gólgota, como a montanha do sacrifício do Cristo, né? Também importância cristã. Mas no fundo você encontra espalhado pelo mundo todo essa ideia de que o centro do mundo é uma montanha. O umbigo do mundo é uma montanha. E foi dali que o universo foi criado e cresceu. Você tem representações de montanhas sagradas em templos, em pirâmides, em postes, tudo isso de forma bem ampla, tá? Eu sei que cada um desses símbolos tem a sua particularidade, mas de forma geral, eles têm uma ressonância simbólica com esse ponto de ligação entre o céu e a terra, que atravessa o universo pelo centro de cada reino. Bom, claro que a correspondência no corpo humano do eixo do mundo é a coluna vertebral, porque ela serve de sustentáculo para todos os órgãos e para os membros, a cabeça, os dois braços, as duas pernas, certo? É a partir da coluna que se sustenta o corpo humano. Inclusive, o número de vértebras, que são 33, é usado como número de graus na maçonaria, é usado como a escada, o mito da escada de Jacó, que leva até o céu, tem 33 degraus também. Então você pode imaginar a coluna vertebral como uma escadaria que leva... A idade de Cristo, né? A idade de Cristo, exatamente. Uma escadaria onde cada vértebra é um degrau em direção ao céu, representado daí pelo crânio. Tá? Uma coisa interessante é que bem no ponto onde o crânio se apoia sobre a coluna, existe um osso chamado osso esfenoide, que ele tem essa forma aqui, ó. Tem a forma de duas asas. E aí imagina, quando você conecta esse osso, o símbolo desse osso, sobre o da coluna vertebral, você tem basicamente o caduceu, né? Ainda mais se você imaginar, pelo menos simbolicamente, os canais míticos ali de Ida e Pingala, do yoga, do tantra, né, das tradições orientais, como correspondentes às duas serpentes, uma representando uma serpente solar e uma serpente lunar, associadas ao caduceu hermético. Então, basicamente, todos nós temos um caduceu, um bastão de Hermes cravado na carne, nas nossas costas, sustentando o corpo, né? Inclusive, uma das atribuições de Hermes como mensageiro era justamente ter essa liberdade de atravessar os reinos.
ele tinha passe livre no Hades, entregar mensagens pro Hades, Deus no caso, né, subir pro Olimpo. O Mercúrio, como psicopompo, inclusive, é um dos poucos deuses que tem liberdade de acessar esses reinos, né? E você pode pensar também nos 32 caminhos da sabedoria, né, na Kabbalah. No caso, os 7 planetas, os 12 signos, e aí os 5 elementos, na verdade 4 para 32, aí você acrescenta o éter para 33. O éter está implícito nesse sentido. Então, basicamente, a gente tem uma forma de atribuir, né? Claro que isso é arbitrário, mas uma forma de atribuir o nosso alfabeto de arquétipos ali a coluna vertebral. Certo? Bom, vou começar a explorar essa correspondência dos reinos inferiores e superiores com a coluna. E aí, nisso, a gente vai passando pelos vários reinos e correspondências. Então, quando eu coloco anatomia oculta, a ideia é que o corpo não é só o corpo, nesse sentido trivial e banal da biologia. O corpo, ele tem símbolos escondidos nele. Ele tem conexões, ele tem formas, e essas formas aproximam essas partes, esses órgãos, de certas estruturas no reino simbólico, vamos dizer assim. Então a ideia da anatomia oculta não é descobrir órgãos secretos que só os antigos sábios sabiam, ou então estruturas energéticas. Até porque, gente, sejamos sinceros nesse sentido, não existe consenso entre as estruturas energéticas. A gente sabe que elas existem porque a gente pode sentir elas, respiração, meditação, mas elas não são tão definidas assim. Vai ter algumas escolas que vão dizer que existem 7 chakras, outras que existem 6, outras que existem 14, outras que existem... Então, a ideia é encontrar mais o significado e o símbolo da coisa do que tentar usar a nossa forma de pensar asiática, digamos assim, né? A forma que a gente lida com a matéria, com pesos e medidas e coisas assim, ela não se aplica muito bem uma vez que você passa do energético para lá, né? As coisas ficam mais indefinidas, até mais quânticas, ouso dizer, no sentido físico da palavra, claro. Oi, mãozinha, Leão. Pode falar. Thales, tá muito legal. Eu queria perguntar para você, apenas para incitar, haveriam aplicações práticas para esse estudo da anatomia oculta? Quais aplicações práticas você vislumbra para esse estudo? Só para dar para nossa audiência uma visão do porquê estudar isso e o porquê isso é importante. Claro. As aplicações, elas têm tanto o sentido místico quanto mágico. Primeiro porque você começa a enxergar o seu corpo como um templo de várias câmaras. E você pode meditar no seu coração e você está acessando um templo solar, certo? A ideia é, por exemplo, muitas pessoas vão no cemitério fazer certos ritos ou certas meditações, porque a ideia é que, indo no cemitério, o cemitério físico tem uma ressonância com certas estruturas astrais que a pessoa quer. Então ela quer se aproximar dessas estruturas astrais através do ato de ir no cemitério físico. O corpo humano tem estruturas que estão tão próximas quanto essas estruturas astrais do que o cemitério físico. E isso vale para tudo. Então você pode, como eu falei, tanto a partir de princípios místicos quanto mágicos, usar esses símbolos e essas correspondências. Mas uma forma bem mais imediata de usar esse conhecimento é na medicina hermética mesmo, ou astrologia médica. Entendendo que certos planetas têm ressonâncias com certos órgãos, e aí você, nossa, Marte vai fazer quadratura com a minha Lua, aí eu tenho uma gastrite, sabe? Inclusive, bom, então eu posso usar uma planta e consagrar um elixir em certas circunstâncias astrológicas que eu sei que vai afetar tal órgão. Então
é isso, hoje em dia eu considero que a mitologia é a introdução para o estudo hermético nesse sentido. O estudo mitológico do corpo humano serve de base para todos esses estudos alquímicos, astrológicos, mágicos, místicos e assim por diante. É isso aí. Massa. Só uma interrupção, não é à toa que o Marcelo lançou primeiro a enciclopédia de mitologia, depois a de cabala, e agora, depois a de tarô, e agora vai. Perfeito. Bom, a gente começa de baixo, assim como quando você entra, né, na jornada do herói, você entra no eixo do mundo, o primeiro movimento é para baixo, e não para cima. Antes de conseguir subir, você precisa descer. E as primeiras vértebras da coluna estão associadas justamente aos infernos. A forma mitológica do inferno, como um funil, como um triângulo, até lembra os ossos do sacro aqui, que estão fundidos. E o fato desses ossos estarem fundidos até nos lembra essa ideia de que os titãs, eles foram derrotados na batalha primordial dos deuses e enterrados no inferno. Assim como nossos instintos, eles estão, de certa forma, enrijecidos e presos. Não completamente, claro, mas há menos liberdade nessas vértebras, digamos, do que nas vértebras de cima. Ou seja, nossas camadas de civilidade e racionalidade vencendo, ou pelo menos, vencendo entre aspas, né? Depende da pessoa, mas espera-se, pelo menos, que elas estejam num grau de hierarquia. Isso faz com que dê para associar, até pela forma do osso sacro, com os círculos do inferno mesmo, tá? Lógico, essa aqui é uma representação de Dante, mas essa ideia de um funil que vai descendo até o fundo, ela não é exclusiva dele, né? E é justamente nessa região que a gente associa ao Muladhara Chakra. Eu considero os chakras como, em primeiro lugar, não importa se eles são energéticos, eles existem, você consegue medir ou não, mas no sentido mitológico, é a camada mais importante para a gente entender os chakras, certo? E disse que no chakra básico, Muladhara, existe uma estrutura que é justamente o Granthi, que é uma espécie de válvula. E essa válvula, existe uma serpente enrolada nesse Granthi e tampando a boca dele, que é a entrada para o eixo do mundo, que é Sushumna Nadi na mitologia hindu, e no sistema dos chakras também, certo? Então essa ideia de que existe uma serpente na base do eixo do mundo, no fundo do eixo do mundo, uma serpente adormecida, digamos, que inclusive é chamada de Kundalini, né? É o próprio libido do universo que está preso na matéria após a queda. Embora a gente não tenha cauda, existem algumas crianças que nascem com uma caudinha, ou seja, que nascem chamada de ressurgência atávica, inclusive, o atavismo, em que a gente tem esses ossos do sacro se desenvolvendo de forma anômala. Bom, então lembrem disso, uma serpente na base do eixo do mundo. Certo? A serpente, inclusive, o conceito de dragão, antigamente, era simplesmente serpente. Então, essa serpente no fundo do mundo, você pode relacionar a ideia de diabo mesmo, Satã, essas energias infernais. É assim como os graus mais baixos do mundo inferior são os infernos, né? Então, essas imagens subterrâneas de lava, de vulcões, lago de fogo, o inferno como esse lugar escuro, mas quente, joga tudo para essa região do mundo inferior, né? Como eu falei, uma das formas canônicas de representar essa serpente é como um dragão, e você tem também a Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, essa imagem de uma caverna onde existe um dragão
E esse dragão, ele rouba ouro da superfície e traz para a caverna. Você tem até uma representação dessa imagem alquímica do dragão prendendo a alma do mundo junto com esse tesouro aqui. Basicamente a donzela aprisionada pelo dragão junto com o tesouro, e o herói tem que ir lá e resgatar o ouro. Claro, representa a consciência. Você pode pensar que cada trauma nosso é um quinhão da nossa consciência que ficou preso no subterrâneo, ficou preso no inferno. Então a jornada do herói, que entra pelo mundo inferior, desce pelos infernos, enfrenta o dragão, o que ele está fazendo ali? Ele está justamente descendo, enfrentando os medos e os próprios traumas para resgatar essa consciência que ficou sequestrada no mundo inferior. Ouro é um símbolo de consciência. Isso é meio canônico. E ele desce tão fundo quanto for preciso, depende dos traumas que ele tiver, basicamente, para resgatar essa consciência, porque ele vai precisar dela para continuar a grande obra, né? Claro que isso é a coisa mais perigosa que ele pode fazer, tanto que existem vários esqueletos de heróis que falharam em sua jornada, junto aqui do tesouro do dragão. Mas é um tema mitológico que você não precisa nem olhar para o passado para ver. Isso surge na imaginação, né? RPG, fantasia, é uma coisa onipresente, né? A gente não precisa ir muito longe. Pode falar. Não, só uma coincidência, acho que nem tem a mesma raiz etimológica, mas o último círculo infernal é o Cócito, né? E o ossinho Sim. do Cox, né? O ossinho do pai João lembra muito mesmo o nome. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, então a ideia de descer no mundo inferior é justamente essa. Resgatar o ouro, resgatar a princesa, e assim vai. Tá. A gente tem também na mitologia nórdica o próprio conceito da serpente que está presa no fundo de Yggdrasil, da árvore do mundo, né, o árvore mundo, roendo as raízes da árvore. Inclusive é esse roer que vai ocasionar o apocalipse. Então essa ideia de que existe uma serpente no fundo do universo, ou um deus acorrentado, inclusive o Loki é pai da Jormungandr, né? Ou o diabo, ou que existe uma figura maléfica. Você pode pensar, inclusive, no nosso cérebro reptílico, e essa coisa do psicopata interior, lá no fundo do inconsciente. Assim como você tem um Cristo interior, você também tem um psicopatia interior, lá no fundo do inconsciente. E várias camadas demoníacas até chegar no ego ali, né? Ou seja, o eixo do mundo é todo um espectro que vai do mais baixo ao mais alto, vice-versa. E ele está presente em todo ser humano. Ou seja, o potencial para as ações mais virtuosas até as mais vis. O que mais? E, outros símbolos típicos desse mundo inferior. A caverna, o labirinto, a floresta escura, o subsolo. Porque tudo isso são símbolos de... Primeiro, você não está enxergando. São símbolos de confusão. Labirinto, né, confusão. A caverna, está perdido. A floresta escura, você não está enxergando direito. Justamente porque quando você desce, a sua perspectiva diminui. O oposto de quando você sobe a montanha, que a sua perspectiva se amplia. E você enxerga mais longe. Então, quanto mais você desce no eixo do mundo, menos você enxerga. Mais restrito é o seu horizonte. Por isso essa ideia de confusão, de erro, de estar perdido. Isso vai piorando, digamos assim, conforme você desce, né? Bom, e onde que é, basicamente, a caverna? Onde que estão essas regiões subterrâneas no nosso corpo? Tá? Basicamente, o intestino grosso, os intestinos de forma geral, mas especialmente o intestino grosso, o reto, a parte reprodutiva também. Tá? O intestino é um labirinto, não tem muito como errar nessa associação. As lamelas ali também. O formato
do intestino é um formato labiríntico. E justamente a região de escuridão, região de putrefação, de morte. E a associação astrológica para essas regiões é Plutão, Hades, ou seja, mundo inferior. Então não é apenas, quando a gente faz associações astrológicas do corpo humano, não é uma coisa arbitrária. O mundo inferior está instanciado no corpo humano, a forma dele e as funções dele também. Então o mesmo papel que o intestino tem da desagregação, de dissolução dos mortos, para nutrir o corpo, é a função do mundo inferior. Até disse, né, que as bactérias que vivem no corpo, você pode associar às legiões demoníacas, tudo como símbolo, claro. Bom, aqui está o próprio planeta Plutão, e a ideia de aniquilação, que um buraco negro, que também tem uma ressonância simbólica com esse tipo de coisa. Até do ponto de vista do corpo, o ânus é uma espécie de buraco negro, que sai dali, vai para uma outra ordem de existência, vai para outro. Se o corpo humano é um universo, saindo pelo ânus, vai para outro universo. Que mais? Bom, então essa região do mundo inferior, ela aparece basicamente nas estruturas de excreção e reprodução. Né? A ideia de uma caverna, de um labirinto, e assim vai. Subindo um pouquinho, né, você percebe, a gente entra nas regiões das águas, porque no centro do labirinto é muito comum que você encontre uma espécie de lago, ou poço, ou fonte. Você pode pensar na fonte da memória, na fonte de Mimir, na mitologia nórdica, ou no Rei Leão, depois da Floresta Escura, o Simba encontra um laguinho de águas plácidas. E a ideia é que no centro do labirinto existe um lago, que são as águas primordiais do caos, certo? São as águas criacionais, num certo sentido, também. Então, aqui, no centro da floresta, lá do anime da Princesa Mononoke também, é um tema recorrente. Claro que essas águas primordiais podem ser simbolizadas de outra forma. Você encontra no centro da Floresta Escura o Castelo do Graal e o Graal, no mito de Parsifal. Então existe uma ressonância simbólica que você encontra ali a pureza das águas prístinas da criação. E justamente você tem ali as águas, nessas águas, onde um novo feto nasce. Um embrião e o feto, você tem reprodução também. Lembra que Plutão, Escorpião regem essas regiões de reprodução. Subindo mais um pouquinho, a gente entra na região terrestre, ou seja, dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E aqui nessa ordem mesmo. Terra, como mais denso, a água um pouquinho menos densa, o ar um pouquinho menos denso e o fogo, que é o mais sutil de todos. Né, o plasma ionizado da ionosfera, que está acima da atmosfera. E agora a gente entra na região dos 4 elementos. O primeiro elemento, a terra. Ô, Thales, desculpa interromper, Opa, mas acho que antes de entrar claro. nesse assunto, o André tem alguma pergunta do assunto anterior. Seria legal. Opa, eu não tinha visto a mãozinha. Por favor. Não, tranquilo, cara. Obrigado. É que você foi trazendo os assuntos e me chamou muita atenção quando você traz os vulcões, as cavernas, os dragões guardando os tesouros, as serpentes. Quando a gente estuda tanto psicologia quanto arte, quando você vai estudar essas duas coisas, a gente está falando de regiões de baixo ventre, né? Que são as regiões ali do intestino, as regiões abaixo, onde a gente tem muitas limitações de explorar. Isso desde sempre, né? Como você diz, né? As cavernas escuras, né? Os buracos negros, onde a gente é tão absurdo, né? Que faz parte do nosso corpo, mas a gente tem, parece coisinha de quinta série. A gente fala anos, já se incomoda. A gente fala do Tabu, né? intestino, fala de fezes, é tabu, né?
A gente fala de alguma coisinha assim, a gente já fica com receio, fala da serpente que fica escondida, você já fala, né? A gente já traz a quinta série à tona o tempo inteiro. Então, eu fico pensando também o quanto que essa estruturação sombria esteja relacionado também às nossas limitações na forma de lidar com a sexualidade. E o como a gente separa também a excreção, é, os caminhos de penetração, vou colocar assim, da serpente, inclusive, né? Como sendo uma coisa muito cheia de tabu, apesar de prazeroso, tanto que o dragão, que é a serpente, guarda o tesouro, que é um prazer, que é uma coisa muito boa, mas que é guardado com todas as fúrias e todas as forças. E quando a gente fala de vida, a gente já passa para aquelas águas mais serenas, né? Onde a gente está falando provavelmente, de um outro canal, de um outro caminho de penetração, mas só que ele dá vida, diferente da excreção, diferente de você expor para fora, assim como um vulcão que traz todas as coisas de dentro da Terra com fúria para fora, soltando gases e lavas e afins, você está trazendo vida, você tem a água, a serpente se unindo à água ali de alguma forma para trazer vida de fato, né? Você foi fazendo essa escalada, eu fui vendo essa desconstrução da nossa mente, lidando com a sexualidade e separando até de uma forma muito, eu não sei se é essa palavra, vou usar porque por falta de repertório, até às vezes muito cheia de pudores cristãos, inclusive, né? De separar essa coisa, parte da sexualidade é suja, ela é sombria e a gente não deve tocar, e a outra, ela é muito virtuosa e aqui é daqui que sai a vida, então a gente pode acessar de uma forma mais tranquila. Mas eu acho que isso está muito relacionado, posso estar totalmente errado e fazendo só uma viagem aqui, baseado em soda, não usei drogas, mas assim, pensando nesse aspecto, sabe, de como parte do nosso corpo ainda é um tabu tão forte que a gente não consegue nem explorar sem a ajuda de símbolos. É isso Claro, só. concordo. Não, É concordo só isso. plenamente. Até porque os tabus, eles estão associados a pontos cegos. E essa região do mundo inferior é justamente a região da cegueira, a região onde é muito delicado e vulnerável. Aliás, a sexualidade é o ponto mais sensível para a pessoa se traumatizar, inclusive. Então, tá com certeza tudo interligado nesse sentido. Ah, quanto menos a gente enxerga, maior a chance da gente não entender o contexto da situação e se traumatizar com um evento de dor. Isso vai, conforme você vai descendo no corpo, também você tem uma correspondência anatômica. Então, com certeza. Com certeza. Aliás, é literalmente a região da sexualidade, né? Tem lá os órgãos genitais e tal. São os pontos de prazer também, as zonas erógenas, e assim vai. Com certeza. E totalmente Nossa. relacionada, por exemplo, com uma estruturação da psique baseada numa teoria freudiana, por exemplo, né? Sim, sim. Ainda que eu tenha ressalvas com Freud, mas ele apontou, pelo menos, numa boa direção. Eu também não sou freudiano, não, é só uma Ah, pontuação sim. só. Então, beleza. Bom, continuando aqui na esfera dos 4 elementos, o primeiro elemento é a terra, que tem a ver com a nutrição do corpo, com a parte mineral, com a parte sólida, de fato, né? E a gente extrai os minerais, extrai os nutrientes do intestino. Então, de certa forma, a gente não é mais planta, quer dizer, a gente não é planta, mas a gente tem raízes. Então, assim como as raízes extraem os nutrientes do solo, os nossos intestinos extraem nutrientes do alimento, que misturado com as bactérias ali, com a flora, ela se torna uma espécie de terra. Tanto que, né, os excrementos, depois de um certo tempo, eles viram terra ali junto com a terra. Então a gente carrega a terra, da mesma forma como a gente saiu do oceano, a partir do momento que a gente conseguiu carregar um oceano dentro da gente, dentro da nossa pele, a gente também se separou da terra, entre aspas, porque a gente carrega a terra dentro da gente, nos intestinos, né, simbolicamente. Subindo mais um pouquinho, a gente chega na região dos pulmões, a região do ar.
onde, da mesma forma como os intestinos vão fazer o papel das raízes, os brônquios, os bronquíolos vão fazer os alvéolos vão fazer o papel das folhas. Então a gente puxa a atmosfera para dentro da gente, ao invés de se espalhar pela atmosfera como a árvore. A gente puxa a terra dentro da gente, ao invés de espalhar as raízes pela terra. Mas no fundo, o padrão é o mesmo, né? Região do ar, região dos pulmões. E você tem, inclusive, uma ressonância, porque os pulmões são regidos por gêmeos e os intestinos delgados, o intestino delgado por virgem, que são os dois aspectos de Mercúrio, de Hermes. Um aspecto atmosférico, celestial, geminiano, e um aspecto quitônico, terrestre, virginiano. Né? Entre esses dois mundos, a terra e o ar, você tem o mundo da água. A gente tem o estômago. Embora a digestão em si esteja associada, especialmente, né, no Ayurveda, ao fogo, ao Agni digestivo e coisas assim, o Agni digestivo tem mais a ver com metabolismo. Mas o estômago, se a gente olhar para ele, é basicamente um oceano ali, onde o alimento é dissolvido. O papel da água é dissolvente universal. Então você tem o elemento água acima do elemento terra. E acima do elemento água, e entre os dois a gente vai ter o fogo também. Através principalmente do coração. Coração associado a leão, um signo de fogo. O coração é a fonte do fogo do corpo. Claro, você tem também, né, os músculos queimando, associados ao fogo, queimando calorias ali para esquentar o corpo, mas simbolicamente, o coração é o sol, o senhor do fogo do mundo. É o centro a partir do qual a energia, simbolizada pela circulação, se espalha pelo corpo. Assim como Cristo é o centro, ou Tiferet é o centro da árvore da vida, Cristo é o centro do universo, é o governante de Jerusalém Celestial e assim vai. Ou seja, a gente tem uma ressonância simbólica entre a figura de Jesus, Cristo, e o coração. A gente já vai ver melhor isso. E acho que depois do cérebro, o coração é o órgão que tem mais eletricidade, né, no funcionamento dele. Os campos elétricos que o coração gera para ele pulsar, eles são até mais fortes que no cérebro. São campos elétricos mensuráveis, eles até têm uma certa interferência. Eles geram um campo bem forte para dar esses batimentos, assim, esse ritmo. O que mais? Eu vou passar rapidamente nessa parte, mas a ideia é que a própria evolução do coração, ao longo da história da vida, começando com o coração tubular dos insetos, que é uma câmara só, que é basicamente um vaso sanguíneo que pulsa. Depois o coração do peixe com 2 câmaras, o coração dos anfíbios com 3, até que o coração ele só se completa mesmo nos pássaros, completa como 4 câmaras, nos pássaros e nos mamíferos, onde o sangue não se mistura e tal. E a gente associando o coração, as câmaras do coração com os 4 elementos, como se cada fase da história da vida, o animal foi dominando um elemento. Por exemplo, primeiro domínio o domínio da terra, justamente para você ter um corpo físico. O segundo domínio o domínio da água. Depois, quando os animais aprenderam a dominar o ar, eles conseguiram sair da água. Depois, quando eles aprenderam a dominar o fogo, eles começaram a ter um calor corporal próprio, ao invés de serem psilotérmicos. Ou seja, o animal gera o próprio calor. Hoje em dia, a gente gera o nosso próprio calor, a gente carrega a nossa própria água, a gente consegue respirar o ar atmosférico, ao invés de precisar que ele esteja dissolvido na água, como os peixes. Então é como se, mesmo na história da vida, gerando o corpo humano, fosse tendo esse domínio gradual dos elementos. Tá? E o coração reflete isso, simbolicamente, nessa aquisição de novas câmaras. Do próprio coração, você tem a artéria aorta, que leva o coração do sangue para o resto do corpo. E um símbolo disso é a croça, o bastão papal, que leva
né, pelo menos simbolicamente, a gente esperar, leva a luz de Cristo, o sangue de Cristo, do próprio Cristo, né, para a igreja, para o resto do mundo. É o cajado do pastor ali, né? Esse formato curvo é o formato da horta. A gente também tem um cajado de pastor dentro da gente, assim como um bastão de Hermes. Então é quase uma coletânea de coisas interessantes, né? Mas tá tudo bem. Além disso, onde o coração fica pendurado no nosso corpo? Ele não fica solto no meio dos órgãos, né? Não, o coração ele fica preso por uma membrana ao osso externo. E se a gente olhar o osso externo, a gente enxerga uma crustal junto com as clavículas. E é quase que literal que você tem o sol pendurado num tal, num T. Ou Cristo, ou, né, essa ideia de que você tem o sol como sacrificado, preso numa cruz, dentro do nosso, bem no centro do nosso corpo, centro espiritual, claro, né? Tanto que o centro da consciência acaba sendo justamente o centro do peito, o coração. A gente, em geral, no estado de consciência ordinário, parece que o centro da consciência é a cabeça, mas em geral, conforme você vai silenciando, aprendendo a meditar, e não tem mais tanta atividade mental, fica meio que claro que a consciência se origina do centro do peito, certo? Assim como o corpo se origina do umbigo. Que mais? Bom, nesse sentido, as costelas fornecem até o papel de abóbada celestial, daqui para cima, claro, né? A gente tem a deusa Nut com as estrelas, e ali, continuando, para cima da atmosfera, para cima do quarto elemento, a gente encerra o reino, a região terrestre, e vai subindo para a região celestial, certo? Que aqui a gente vai colocar uma separação, porque o pescoço está associado simbolicamente ao abismo. Pensem nas duas regiões muito distintas, a cabeça e o corpo. Você tem a cabeça, a região dos pensamentos, e depois o corpo vegetativo. A cabeça também, os sentidos, o pensamento. Parece que todo o processamento mental está ali. Ainda que a consciência esteja no coração, o processamento está na cabeça. Então essa ideia de que existe uma separação entre esses dois mundos se relaciona muito fortemente com o abismo. Inclusive, como os 5 caminhos aqui, descendo de Atzilut, né, para os mundos inferiores, se associando ao monte de tubos. O pescoço é um monte de tubo, basicamente. Você tem a traqueia, você tem o esôfago, a medula, os nervos, os vasos, as artérias e veias, um monte de tubo. Tanto que é um dos pontos mais vulneráveis. Então o pescoço é associado à escravidão, você põe uma coleira, e à morte. É uma região de poder sobre o outro. Né? Dar um golpe na nuca, cortar o pescoço, decapitação, tudo isso são símbolos de você, né, atingir medos primais associados à morte. Bom, a ideia do abismo também fica bem presente no pescoço. E, por fim, a gente chega na região celestial, simbolizada, claro, pelo cérebro. O próprio cérebro, ele é organizado em camadas, assim como o sistema solar tem as esferas concêntricas das órbitas planetárias, representando os vários céus nas mitologias. Os vários céus eram como se fossem as camadas concêntricas dos planetas. E a gente tem essa estrutura concêntrica também no cérebro. Né, a camada mais antiga é o cérebro reptílico, depois você tem uma camada mais moderna, o sistema límbico associado aos mamíferos, e por fim, a camada mais moderna, que é a região cortical, onde você tem ali os pensamentos de alto nível, né? Processamento mental, coisas assim. E toda essa estrutura dentro do crânio, o palácio celestial, coisas do tipo. O que mais? Bom, o próprio cérebro ele também tem uma divisão
dual, como Deus é Deus, o Sol e a Lua, ou Rokhmai Binah, se você quiser, existe praticamente, é como se existissem de fato duas pessoas, dois cérebros, que eles são interligados pelo corpo caloso, aqui. Você pode associar o corpo caloso ao caminho de Dalet, ou seja, Vênus, se você pensar ali na árvore da vida, ou você pode associar Mercúrio como ao filho do Sol e da Lua, que é andrógeno, intermedia entre os dois, não importa. O que importa é entender essa ponte que liga a dualidade. O hemisfério esquerdo associado à ordem e o hemisfério direito associado ao caos. Também tem uma divisão anterior-posterior, em que a parte frontal está mais associada ao aspecto motor, ou seja, tomar decisões, mover o corpo, e a parte anterior, parte do cérebro, está associada à parte sensorial. Então, sensorial, também, yin, e parte motora, yang. O lado esquerdo, yang, lado direito, yin. E você pode fazer, né, o 2 vezes 2, com os 4 elementos também aqui. Não como os 4 elementos materiais, mas você pode pensar como os 4 elementos divinos, ou as 4 letras do Tetragrammaton. Que mais? É para fazer uma conexão também com o sistema simpático e parasimpático, né? O lunar, Claro. o parasimpático. Claro. Essas divisões yin e yang aparecem por todo o corpo, inclusive que eu ia mostrar aqui. Você pode dividir o próprio corpo, de acordo com o plano de simetria, entre solar e lunar. Entre frente e costas, quem que é solar? A frente, tá enxergando? Quem que é lunar? As costas. Entre direita e esquerda, quem que é solar? Bom, direita. Quem que é lunar? Esquerda. Inclusive, nisso você já consegue associar os 4 elementos ali, segundo a associação da Golden Dawn. Então, a frente e a direita são elementos yang, ou seja, o ar na frente, o fogo na direita. E costas e esquerda, você tem os elementos yin, terra na esquerda, e a água nas costas. Bom, assim como você tem, lógico, né, agora, entre o céu e a terra, o superior e o inferior, mesma divisão. Ou seja, qualquer forma que você olhar uma dualidade, uma das metades vai ser yang, outra das metades vai ser yin. Isso vale também proximal, distal. Proximal, ou seja, mais perto do centro do corpo, solar. Distal, mais próximo da periferia, lunar. Isso tudo é importante quando a gente vê relações astrológicas, certo? Todas essas partes yang são mais afetadas pelo Sol, e as partes yin são mais afetadas pela Lua. Então, o cérebro, como esse ponto da dualidade, ou da origem da dualidade, que é a origem da mente, né? Então, você tem as 2 pétalas do Agnya Chakra, na verdade são, segundo os manuais, são 96, 48 de cada lado, mas eles se agrupam em 2 pétalas. Então, tá tudo bem, continua sendo uma dualidade. E justamente os governantes principais, né, o rei e a rainha, ali da nossa mente. O Sol e a Lua, basicamente as mesmas correspondências. Fonte do veneno e do néctar, fonte do sangue e do leite, segundo a alquimia. E também como as portas da percepção estando todas na cabeça, especialmente os olhos. Os olhos, eles são o símbolo mais emblemático da consciência, justamente porque essa divisão entre retina e fóvea se reflete na nossa divisão entre percepção, que é tudo o que está acontecendo, e atenção, que é onde você está prestando atenção. Agora, por exemplo, tem um monte de coisas aqui acontecendo na sala, que eu estou percebendo, mas a minha atenção está focada na apresentação, no que eu estou falando, e assim por diante. E tem muitas outras coisas fora da atenção. O próprio olho tem essa estrutura também, dos 4 elementos, assim como os elementos são, de certa forma, 4 pontos de vista em relação às coisas. Existe essa cruz,
que dá uma ressonância, digamos assim, com a cruz grega, a cruz dos elementos. O que mais? E é isso. Você pode pensar, então, no crânio como o castelo de Grayskull, ou o Palácio dos Deuses no Monte Olimpo, que está no topo da montanha sagrada, assim como o crânio está no topo da coluna vertebral. E é justamente no topo que há o sacrifício. No topo do Gólgota, ou seja, no topo da montanha sagrada, que é o sacrifício do Avatar, né, da encarnação do Filho. Claro, o seu cérebro não é Deus, né? Na verdade, o cérebro está muito mais associado ao ego. Então, quem é o regente do corpo é o ego. Ele é como se fosse o demiurgo do corpo. Ou, em contrapartida, o demiurgo é como se fosse o ego do universo, né? Mas a ideia é essa. São os governantes da coisa. Que não necessariamente implica transcendência. Tá? O cérebro não tem a ver com transcendência, tem a ver com administração, com regência, com poder. O que mais? Vou parar por aqui, sim, vamos conversar. Tranquilo até aqui? A ideia foi fazer esse panorama. Fazer esse panorama de baixo para cima, subindo pelo eixo do mundo, das regiões inferiores até as regiões superiores, e explorando os símbolos que aparecem nos órgãos. Claro, não dá para falar de tudo, mas o formato do corpo humano contém mitos, histórias e ligações com regiões, vamos chamar assim, regiões do astral, né? Opa, pode ir. Thales, você deu aqui um tira-gosto pra gente, mas conta um pouquinho sobre o seu curso, se ele já existe, se você está planejando, e o que o pessoal vai poder encontrar lá que a gente não consegue ver por causa da até questão de tempo. Claro. O curso já existe, eu já ministrei ele em 2020, e essa vai ser até uma versão um pouco expandida. Justamente que nos últimos anos deu para aprender bastante coisa. O curso, ele tem duas partes. A primeira é justamente essa, de astrologia, de anatomia oculta, que vai acontecer agora em dezembro. E a segunda parte é a parte de astrologia médica, que é a aplicação de todas essas coisas. Astrologia médica serve para você entender, por exemplo, se há uma tendência no seu mapa, uma má formação congênita de algum órgão, ou uma tendência à inflamação, tendência a ferimento. Por exemplo, se eu quero saber como está a lua no meu corpo, eu olho no meu mapa. Desculpa, se eu quero saber como está o estômago no meu corpo, eu olho onde está a lua. E aí eu vejo se tem algum trânsito, alguma coisa no meu próprio mapa. Inclusive, as próprias relações entre as pessoas podem gerar doenças. Então, você casa com alguém, e aí tem uma baita de uma quadratura do Marte da pessoa com a sua Lua. Pronto, aquela relação vai te dar gastrite. Ou ao contrário, né? Você dá nela. Ou, um aspecto positivo pode evitar que você tenha uma doença que você teria normalmente. Bom, a ideia é essa, né? Sim, e a data dessa primeira parte vai ser dia 16 de dezembro. Vai ser num sábado, vai ser o sábado o dia todo, Ô, Thales, e para quem está assistindo a gente no futuro? Você pretende deixar gravado? Sim. Eu sempre gravo os meus cursos, então vai ficar disponível sim. Maravilhoso. Então eu vou pegar depois. Você tem o teu site para o pessoal, vai estar aqui debaixo na descrição do vídeo. Como é que o pessoal te acha? Acho que essa é importante, a pergunta é importante. Tem esse e-mail, eu até tenho um Instagram, mas ele fica meio às traças ali. O jeito mais fácil é pelo e-mail mesmo. O que tá ali como meu nome, né? thalesmenegon@gmail.com. E aí, se a pessoa demonstrar interesse, eu mando o formulário de inscrição, a gente conversa, tira as dúvidas e assim vai. Maravilha. Pedro? Meu amigo, deixa eu fazer um comentário, uma observação aqui. É muito legal de estar próximo e se aproximar
das pessoas que estão comunicando algo que foi construído com muita vontade e com muita paixão. Toda essa sua pesquisa que foi feita, isso vai abrindo campos, vai criando dimensões. E logo que você começou, eu entrei na dimensão. Logo que você falou lá da parada. E o que eu estou fazendo aqui nesse tempo todo? Eu estou fazendo um quebra-cabeça infinito aqui de associar um tipo de cristal para cada um das 33 vértebras, trabalhando exatamente cada consciência de tudo isso. As 4 coxígeas, as 5 sacrais, lombares, torácicas e tudo isso. Então aqui estou num mega quebra-cabeça que a sua exposição e a sua dedicação abriu aí. Então, só gratidão. E eu tenho uma pergunta para fazer. Você pratica boulder também? Porque é a modalidade que eu mais amo de todas. Não, ainda não. Não- eu sou mais montanhismo esportivo, escaladas mais tranquilas, mas não sou. Sou entusiasta, vamos dizer assim, não sou profissional. Quando for para São Paulo, vamos combinar de ir na Casa de Pedra, exercitar esse elemento terra no Opa, próprio corpo. com Olha certeza, só. com certeza. Mas, putz, Thales, muito obrigado, cara. Como a gente falou, o Ulisses não veio hoje, então eu vou roubar a frase dele, que ele fala que a gente mais curte aqui quando a gente entrevista a galera que o olho brilha quando fala. E, cara, escutar você falando de mitologia, desses símbolos. Eu fiquei viajando aqui, eu não quis te interromper, porque senão a gente ia para 2 horas. Mas dentro da minha cabeça, cara, eu fiquei viajando nas mitologias, de que você ia falando Imagina. dos partes centrais. A gente pega pelo voodoo, você não tem a árvore da vida, mas se você não tiver o peristilo no meio, que é aquele o poste, as entidades não descem. E aí começou a vir correlação em cima de correlação em cima de correlação, porque realmente cada mitologia tem um lago secreto dentro de um lugar que tem uma ilha dentro do lago, e nessa ilha tem um tesouro e sempre tem um guardião. Aí você tem a Nessie, aí você vai para parte árabe, você também vai ter o oásis no meio, e aí nesses oásis sempre vai ter um djinn, e aí depois do djinn, do Mil e Uma Noites, você vai achar um grande poder que está aprisionado nas lâmpadas, e aí eu fui para a China, e putz, foi maravilhoso. A noite de hoje, acho que a galera que assistir isso vai assistir múltiplas e múltiplas vezes, né, essa entrevista. Deixa eu começar aqui, então, eu vou seguir a despedida de trás para frente, então. Robson Belli, considerações finais. Bom, fiz algumas brincadeiras com o pessoal aqui no chat, mas eu estava prestando muita atenção na palestra, diferentemente do que alguém possa pensar, e foi muito boa. Essa ideia de que o Thales colocou, de que a cabeça é o céu e o céu é um reino de consciência, oferece uma fascinante metáfora filosófica e espiritual, e traz que essa concepção ela traz assim, um ponto de vista de uma representação da mente humana como um microcosmo do universo. E essa toda a ideia da anatomia oculta. E isso é fascinante, assim. E as aplicações disso são muito, muito amplas, realmente. Como eu perguntei a aplicação no começo, e ele deu já a entender que isso poderia ser aplicado através de uma correspondência para entender o funcionamento de situações que podem ser geradas através dessas simbologias, de contato entre essas simbologias, muito interessante. Parabéns, Thales. Seu trabalho é muito interessante mesmo. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia e ocultismo na parte mais tradicionalzinha, vai lá, Secretum Secretorum, o segredo dos segredos, acessível a quase todo mundo. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Thales pela presença, né? Toda vez que ele vem aqui, o conteúdo que ele traz é sempre inspirador, né? Sempre com muita coisa que faz a gente pensar de fato, e como o Robson falou, dá para fazer muita analogia, não só o Robson, Pedro também comentou sobre isso, né? Focado mais nos cristais, mas dá para a gente começar a tentar desdobrar isso em outros assuntos. Mas uma coisa que ficou fundamental, pelo menos pareceu para mim, né? E aí puxando um pouco sardinha para o meu lado, que você se conhecer é, acima de tudo, a base fundamental para você encontrar o seu Ax Mundi, né? Como o Thales comentou. E se você não se conhece, você está perdido e você faz parte da manifestação das outras pessoas. O autoconhecimento, ele é fundamental. E se você quer se conhecer um pouco mais, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedras de Afiar, ou no nosso site,
pedradeafiar.org. Além dos nossos vídeos, textos, livros, nós temos também grupos de estudos que vão te ajudar a subir essa jornada, galgar esses 33 degraus da sua coluna e depois tentar expandir além do seu crânio. Maravilha. Pedro Pavan, considerações finais. Bom, meu amigo, eu acho que para mim o que ficou de maior palavra disso do que a gente está conversando aqui é correspondência. Estou trazendo aqui todas as correspondências cristalinas que minha cabeça consegue espremer nesse momento, mas fazendo uma análise aqui dessa ideia, dessas correspondências do micro no macro que você citou no começo, eu consigo visualizar que isso se expande muito mais, até a própria ideia do toroide energético, dos campos magnéticos pessoais e planetários, por que não da galáxia, formando aí os corpos sutis, complementando essa ideia de anatomia oculta e tudo isso mais, a própria espiral da galáxia e todo o movimento circular do universo, a mandala da existência. Então, acho que eu levo essa informação comigo, essa experiência que eu tive. E para quem sente aí o chamado cristalino, vamos juntos, só mandar um alôzinho lá no Instagram, sou Pedro Pavan e vamos que vamos, é isso aí. André Corrêa, considerações finais. Cara, muito legal. Assim como o Paulo falou, eu acabo puxando um pouquinho para a minha forma de olhar e assim, olhar, ver esse ponto de vista dos simbolismos relacionados ao corpo, né, me vem toda a questão da somatização, de como que a gente olha o mundo, de como que a gente simboliza, como a gente codifica as informações que a gente recebe através, né, dos nossos campos de acesso e como isso reflete no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, energético. É muito legal. Então, assim, olhar isso pelo ponto de vista mitológico é se olhar no espelho, né? Estudar mitologia é se olhar no espelho porque você conhece sua mente e conhece seu corpo. E acho que é um caminho muito interessante que principalmente os antigos fizeram aí para a gente desbravar nos dias de hoje, né? Vamos ver o que a gente deixa para eles desbravarem no futuro também, né? Se a gente consegue fazer algumas coisas boas. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais de bruxaria, ler alguns textos relacionados a paganismo e assuntos afim, acessa lá no Instagram, @berco de palha, berço de palha, né? Porque enquanto muitos nascem em berço de ouro, a gente nasce com os 2 pés no chão e a cabeça nas nuvens para falar sobre esses assuntos que são sempre muito interessantes. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, foi fantástica a palestra. Eu só fiquei lembrando de um livro que eu li há algum tempo atrás, que falou sobre quando a astrologia saiu das universidades. E uma coisa que eu lembrava do texto era que os médicos estavam falando que eles estavam tirando um dos olhos que o médico tinha para fazer diagnóstico. Eu não entendi na época que eu li. Eu vim entender agora. Quanta coisa fantástica que foi perdida. E esse trabalho dele de resgate é fantástico. Um conhecimento que está aí desde a Grécia Antiga. É fenomenal. E para vocês que estão querendo esse resgate desse conhecimento, catarse.me/TDC, você recebe essa revista, olha o foco, com matérias interessantes e fantásticas aqui. Vamos pegar uma aqui qualquer, do Tal Hanu. Vocês vão ter acesso a grupos de Telegram, com um pessoal bem bacana, vários grupos de diversos assuntos, onde você vai poder interagir, você vai ter acesso a cursos e tudo mais. Você só tem a ganhar com catarse.me/TDC. Faça parte do problema. Sempre lembrando, né, que esses textos, assim, a galera que está aqui, o Pedro, o Tiago, o Rodrigo, o Paulo, o Robson, cada um desses sites que você está escutando, que a gente distribui esses textos, escreve e publica eles gratuitamente. O Mayhem, ele surge por quê? Porque às vezes você queria fazer uma referência, tipo, acadêmica até, e fala, pô, eu tenho isso num texto que eu escrevi.
Aí você ia ter que ir lá olhar www.blogspot.net. Isso se você não fez o texto e publicou no Facebook, que é pior ainda, né? Quem não tem site. Aí a gente falou, putz, então quantos textos maravilhosos não estavam sendo perdidos nessa liquidez da internet? E a gente falou, putz, então a galera paga, porque a gente faz a revista fisicamente, né? E aí, a cada 3 meses, a gente junta as matérias mais bacanas da galera que a gente entrevista, dos sites que a gente tem aqui dentro do Mayhem, e edita a revista, já está no número 21. Eu acho que a gente conseguiu ultrapassar a Rubi Estrela. Essa é uma das revistas brasileiras de mais longa duração de hermetismo, né? Que a gente tem colocado. Thiago Tomussauskas, tem anatomia oculta no Morte Súbita? Tem sim. Todo mundo está convidado a entrar na mortesubita.net. Para quem não sabe, o site está no ar aí desde 1996, trazendo conhecimento aberto, gratuito para todo mundo, por todo tipo de conteúdo ligado à espiritualidade, ocultismo, misticismo, alquimia, hermetismo, cabala, satanismo, telema, magia do caos, paganismo, enfim. O conteúdo é gratuito, é só entrar e acessar. A dica de hoje é entrar lá e procurar Ossinho do Cox e ver o que acontece. E se você começar a acessar todo dia, começar a ficar viciado no nosso conteúdo, começar a acessar escondido no trabalho, na escola, se de repente o Deus que está engaiolado no seu coração começar a cantar de madrugada, aí você considera acessar o catarse.me/morte súbita e fazer parte do problema. Valeu. Thales Menegon, suas considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a conversa, o bate-papo, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos vocês e espero que esse assunto tenha estimulado a imaginação de vocês tanto quanto estimula a minha. É um assunto maravilhoso, sem fronteira, sem fundo. E desejo que seja um caminho profícuo ali de autoconhecimento também. Então, agradeço. Obrigado. E para vocês que acompanharam a gente até agora, essa entrevista número 481. A gente está chegando próximo da 500. E a gente está mantendo a qualidade. A curadoria continua firme e forte, pegando a galera que manja para escutar. Então, se esse é o seu primeiro podcast, dá uma olhada que tem mais 480 podcasts desse nível com a galera foda de tudo que é assunto que vocês puderem imaginar. Vocês reparam que toda essa galera que estava aqui, um dia eles foram entrevistados e eles foram ficando, né? Porque uma vez que você é entrevistado, você fica lá no grupo e aí você pode vir. E aí a galera vai vindo e vai entrevistando e vai construindo múltiplas visões diferentes de vários assuntos. Então, o Boteco dos Illuminatis acho que é o lugar mais ecumênico de todos os podcasts ocultistas que tem por aí. E muito obrigado por estar com a gente. E não esquece, segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.